Meu mundo desmoronou com a força de 7 palavras. Sua filha está na terapia intensiva. O ar estéril do hospital ardia nos meus pulmões, enquanto a voz da recepcionista ecoava na minha cabeça. Apenas 30 minutos antes, eu estava arrastando minha mala pela porta da frente, ainda carregando o cheiro dos cafés europeus e da brisa do Mediterrâneo, esperando surpreender a Sofia com chocolates suíços e um perfume francês. Em vez disso, encontrei um envelope não aberto do Hospital das Clínicas encostado no batente da porta, acumulando poeira por dias. Há quanto tempo ela está aqui? Agarrei o balcão, os nós dos dedos brancos, o cansaço do fuso horário esquecido, enquanto a adrenalina corria pelas minhas veias. A senhora Mendes deu entrada há 6 dias, após um grave acidente de carro. A indiferença profissional da recepcionista só aumentou meu pânico crescente. A UTI fica no 4º andar. 6 dias. Minha única filha estava lutando pela vida há 6 dias, e eu estava tirando selfies na Fontana de Trevi, completamente alheia. A subida de elevador até o 4º andar pareceu uma eternidade. Minha mente fervilhava com perguntas que se tornavam mais frenéticas a cada segundo. Por que o Bruno não me ligou? Eu havia deixado minhas informações de contato internacional com os dois. Teria acontecido algo com ele também? As portas da UTI se abriram silenciosamente, revelando um posto de enfermagem onde uma mulher de meia idade ergueu os olhos do computador. Sou Renata Ribeiro, eu disse, minha voz surpreendentemente firme apesar do terremoto dentro de mim. Minha filha, Sofia Mendes, está aqui, acabei de descobrir. O reconhecimento brilhou nos olhos da enfermeira. Ana, de acordo com seu crachá. Senhora Ribeiro, estamos tentando contatar a família durante toda a semana. A voz dela tinha uma nota que gelou minhas veias. O estado da sua filha é crítico desde a internação. Onde está o marido dela? Exigi. O Bruno deveria estar aqui. Ele deveria ter me ligado imediatamente. Os olhos de Ana se desviaram para um colega antes de voltarem para os meus. O Sr. Teixeira esteve aqui brevemente durante a internação. Ele assinou a papelada inicial, mas não retornou desde então. Ligamos para ele várias vezes a respeito de decisões médicas. O chão pareceu inclinar-se sob meus pés. Isso é impossível, sussurrei, embora algo frio e certo já estivesse se formando no meu estômago. Ele não a deixaria. A expressão de Ana permaneceu neutra, mas seus olhos contavam uma história diferente. O Dr. Almeida é o médico responsável pela sua filha. Ele passará em breve para discutir o estado dela. Gostaria de ver a Sofia agora? Eu assenti, de repente apavorada com o que me esperava. Preciso prepará-la, disse Ana gentilmente enquanto me conduzia pelo corredor. Ela tem ferimentos extensos e está atualmente com suporte de um ventilador mecânico. Nada, nem seu aviso, nem minhas décadas de compostura profissional, nem as inúmeras situações de gerenciamento de crise que naveguei em minha carreira, poderiam ter me preparado para a visão que me saudou quando entramos no quarto 412. Minha linda e vibrante Sofia estava suspensa em uma teia de tecnologia médica. Tubos saíam de sua boca, seus braços desaparecendo sob o fino lençol do hospital. Seu rosto, o rosto que eu memorizei desde seus primeiros momentos de recém-nascida, estava inchado a ponto de ficar irreconhecível, manchado com hematomas roxos profundos. Um curativo cirúrgico cobria o lado direito de sua cabeça, onde eles claramente haviam operado. Gessos envolviam seu braço esquerdo e perna direita, ligeiramente elevados sobre travesseiros. O bip constante dos monitores cardíacos e o sopro rítmico do ventilador eram os únicos sons no quarto. Sofia! Engasguei, pegando cuidadosamente sua mão sem ataduras. Sua pele estava fria sob meus dedos. Nada como a filha calorosa e animada que me abraçou com força antes da minha viagem. Estou aqui, meu amor. A mamãe está aqui agora. Ana verificou vários monitores com eficiência praticada. Ela está estável nas últimas 48 horas, o que é um sinal positivo. A equipe de neurocirurgia conseguiu reduzir a pressão intracraniana do trauma na cabeça. O que exatamente aconteceu?
Consegui perguntar, sem tirar os olhos do rosto de Sofia, procurando por qualquer sinal de resposta à minha voz. De acordo com o boletim de ocorrência, o marido dela estava dirigindo. O veículo estava a aproximadamente 150 km por hora na Marginal Pinheiros, quando perdeu o controle e bateu em uma mureta de concreto. A descrição clínica de Ana não conseguia mascarar o horror do que ela estava dizendo. Sua filha não estava usando cinto de segurança. Ela foi parcialmente ejetada pelo para-brisa. Meus joelhos cederam. Ana me guiou rapidamente para a cadeira ao lado da cama. E o Bruno? Perguntei, uma estranha calma descendo sobre mim enquanto algo primitivo começava a substituir o choque. Ele se machucou? Cortes e hematomas leves. Ele foi tratado no pronto-socorro e liberado na mesma noite. Liberado. A palavra pairou no ar entre nós. Bruno tinha saído do hospital, longe de Sofia, com arranhões, enquanto ela jazia destroçada, lutando por cada respiração. Vou precisar de cópias de todos os prontuários médicos dela, eu disse, minha voz baixando para o tom preciso e medido que fazia executivos juniores tremerem durante minha carreira de 30 anos em finanças. E o boletim de ocorrência? Ana assentiu, parecendo quase aliviada com minha compostura. Vou preparar tudo. E, senhora Ribeiro, é bom que você esteja aqui. Ela precisa de alguém para defendê-la agora. Depois que ela saiu, inclinei-me perto do ouvido de Sofia, com cuidado para não perturbar nenhum dos equipamentos que a mantinham viva. Escute, meu bem, eu não vou a lugar nenhum. Vou descobrir exatamente o que aconteceu, e prometo que terei respostas. Apertei sua mão gentilmente, esperando que em algum lugar na escuridão de sua inconsciência, ela pudesse sentir que eu estava lá. Então, peguei meu telefone, a executiva em mim, assumindo o controle enquanto a mãe em mim lutava contra as lágrimas. As perguntas martelavam em minha mente a cada bip do monitor cardíaco de Sofia. Onde estava Bruno? Por que ele não me ligou? Por que ele abandonaria sua esposa neste quarto estéril de máquinas e tubos? O que poderia ser mais importante do que estar ao lado dela? Meus dedos pairaram sobre o contato dele. Eu começaria com uma mensagem simples, sem acusações, sem emoções que pudessem deixá-lo na defensiva. Apenas uma mãe procurando o marido de sua filha durante uma crise. Bruno, estou no Hospital das Clínicas com a Sofia. Por favor, me ligue imediatamente. Enviei e me virei para minha filha, afastando suavemente uma mecha de cabelo de sua testa, com cuidado para evitar os hematomas. Vou encontrá-lo, Sofia, sussurrei, e vou descobrir por que ele te deixou aqui sozinha. O monitor apitava firmemente enquanto eu me acomodava na cadeira ao lado de sua cama, meu corpo exausto da viagem, mas minha mente afiada como uma navalha, com um propósito. Minha viagem à Europa parecia um sonho distante agora, substituída por uma única missão: descobrir a verdade sobre o que aconteceu com minha filha e por que o homem que jurou amá-la na saúde e na doença não estava em lugar nenhum. O ar antisséptico do hospital queima meus pulmões, enquanto eu fico parada na porta da UTI, olhando para o rosto irreconhecível da minha filha. 6 dias ela está aqui, quebrada, entubada, lutando pela vida, enquanto eu vagueava pelas ruas da Europa, alheia ao seu sofrimento. O sopro rítmico do ventilador pontua a explicação clínica da enfermeira. Acidente em alta velocidade, barreira de concreto, ejeção pelo para-brisa. E Bruno, liberado na mesma noite com arranhões leves, desapareceu sem deixar vestígios, deixando Sofia para lutar sozinha. Enquanto seguro a mão fria da minha filha, algo antigo e primitivo desperta dentro de mim. A mãe cuja filha jaz ferida, a caçadora cujo alvo se revelou. Cada bip do monitor cardíaco aguça meu foco. Cada sopro do ventilador alimenta minha determinação. As perguntas se multiplicam a cada momento que passa. Onde ele está? Por que ele a deixou? O que poderia ser mais importante do que ficar de vigília ao lado de sua esposa destroçada? Ainda não tenho respostas, mas ao enviar aquela primeira mensagem para o Bruno, faço um voto silencioso à minha filha inconsciente. Eu vou encontrá-lo.
Eu vou descobrir a verdade. E se ele traiu a confiança dela, que os céus o ajudem quando eu o fizer. 3 horas na minha vigília ao lado de Sofia, Bruno ainda não havia respondido à minha mensagem. Cada minuto que passava cristalizava minha suspeita de que algo estava profundamente errado. O marido que havia prometido em lágrimas cuidar da minha filha, na saúde e na doença, apenas 8 meses atrás, não podia ser contatado enquanto ela lutava pela vida. O Dr. Almeida, um neurocirurgião com olhos gentis e uma maneira direta, veio e se foi, descrevendo os ferimentos de Sofia em detalhes excruciantes. Lesão cerebral traumática que exigiu cirurgia para aliviar a pressão, pulmão perfurado, fígado lacerado, fratura exposta do fêmur direito, múltiplas costelas quebradas. A lista de danos revirou meu estômago, mas seu otimismo cauteloso sobre as chances de recuperação dela me deu algo a que me agarrar. Ela é jovem e estava com excelente saúde antes do acidente, ele me assegurou. Esses fatores melhoram significativamente seu prognóstico, embora a recuperação seja longa. Quando ele saiu, voltei minha atenção para a pilha de documentos que Ana havia fornecido. Boletins de ocorrência, prontuários médicos e formulários de seguro. A linguagem clínica não conseguia mascarar a realidade horrível. Bruno estava dirigindo a 150 km/h em uma zona de 70. Seu nível de álcool no sangue era de 0,11, bem acima do limite legal da lei seca. Ele saiu com cortes leves enquanto minha filha quase morreu. E então, ele desapareceu. Senhora Ribeiro, Ana apareceu na porta. Há um policial aqui que gostaria de falar com você. Ele foi o primeiro a chegar no acidente da sua filha. O oficial Silva era robusto e sério, com o ar cansado de quem já viu muitas tragédias evitáveis. Ele explicou que estavam tentando contatar Bruno para perguntas de acompanhamento sobre o acidente. Temos razões para acreditar que o Sr. Teixeira poderia estar mandando mensagens no momento da colisão, além do álcool em seu sistema, disse ele, sua voz baixa, mas firme. O ângulo de impacto sugere que ele não estava olhando para a estrada por vários segundos antes da colisão. Uma fúria branca e quente surgiu dentro de mim. Vocês apresentaram queixa? Estamos montando um caso por direção perigosa e possivelmente lesão corporal culposa no trânsito. O desaparecimento dele complica as coisas. O oficial Silva hesitou. Senhora Ribeiro, você tem alguma ideia de onde seu genro possa estar? Eu balancei a cabeça, depois parei. Ainda não, mas pretendo descobrir. Depois que ele saiu, voltei à minha investigação metódica. Tentei ligar para o Bruno novamente, direto para a caixa postal. Verifiquei o aplicativo de compartilhamento de localização que Sofia havia configurado para emergências familiares. Os serviços de localização do telefone de Bruno estavam desativados. Em seguida, entrei no meu aplicativo bancário. Como presente de casamento, eu havia adicionado Sofia e Bruno a uma das minhas contas, fornecendo-lhes acesso a fundos de emergência, se necessário. Percorri as transações recentes, procurando por qualquer pista do paradeiro de Bruno. O que encontrei parou meu coração. Uma série de grandes saques e cobranças havia começado exatamente um dia após o acidente de Sofia. Cobranças de hotel em Florianópolis, contas de restaurante que excediam 4.000 rajars, uma empresa de aluguel de iates, boutiques de grife, saques em dinheiro totalizando mais de 75.000 rajars. Enquanto minha filha estava inconsciente, seu marido estava em uma farra de gastos em Florianópolis. Minhas mãos tremendo de raiva, abri o Instagram e procurei pela conta de Bruno. Ele raramente postava, preferindo viver o momento, como sempre dizia. Mas talvez seus amigos não fossem tão discretos. Não precisei procurar muito. Bruno havia sido marcado em várias fotos postadas apenas algumas horas antes, por alguém chamado Tiago Lima. As imagens mostravam um iate de luxo cheio de pessoas rindo, segurando taças de champanhe. Bruno estava no centro em várias fotos, com o braço em volta de uma mulher de biquíni, que definitivamente não era minha filha. Seu rosto sem marcas, exceto por um pequeno curativo acima da sobrancelha, a única evidência visível do acidente que havia destroçado o corpo de Sofia.
A legenda dizia: vivendo o sonho com a galera, terceiro dia e sem sinal de parar. Vida no iate, Carra, Floripa, Caixas abençoado. 3 dias. Ele estava festejando há 3 dias enquanto Sofia lutava por sua vida. Aproximei o zoom nas imagens, estudando os detalhes com fria precisão. O nome do iate era visível em uma foto: Carpe Diem. O litoral de Florianópolis fornecia o pano de fundo. Em outra foto, Bruno erguia uma garrafa de Dom Perignon, rindo para a câmera. Naquele momento, algo fundamental mudou dentro de mim. A mãe preocupada procurando pelo marido desaparecido de sua filha sumiu, substituída pela executiva estratégica que construiu sua reputação, desmontando oponentes que a subestimaram. Peguei meu telefone e liguei para meu gerente de banco pessoal, Marcelo, que atendeu apesar da hora tardia. Renata, bem-vinda de volta. Como foi a Europa? Marcelo, preciso de assistência de emergência. Interrompi, minha voz mortalmente calma. Preciso congelar todas as contas às quais Bruno Teixeira tem acesso. Imediatamente. Cartões de crédito, conta corrente, poupança, tudo. O tom de Marcelo mudou instantaneamente para preocupação profissional. Claro, posso perguntar o que aconteceu? Minha filha está na terapia intensiva após um acidente de carro onde o Bruno dirigia bêbado. Ele a abandonou e está atualmente gastando o dinheiro dela em um iate em Florianópolis com outra mulher. O silêncio atordoado durou apenas um momento, antes que o teclado de Marcelo clicasse rapidamente ao fundo. Estou implementando os protocolos de segurança agora. Todas as contas compartilhadas serão congeladas em minutos. Os cartões dele serão recusados na próxima tentativa de uso. Obrigada. Hesitei. Depois acrescentei. E, Marcelo, preciso saber exatamente quando ele tentar usar esses cartões e sua reação quando forem recusados. Vou monitorar pessoalmente as contas e alertá-la imediatamente sobre quaisquer tentativas. Ele prometeu. Renata, sinto muito pela Sofia. Há mais alguma coisa que eu possa fazer? Olhei para a forma imóvel da minha filha, o ventilador respirando por ela. Tubos e fios conectando seu corpo quebrado a máquinas que a mantinham viva. Sim, eu disse baixinho. Preciso que você compile um histórico financeiro completo de cada transação que o Bruno fez, desde que se casou com a Sofia. Cada compra, cada transferência, cada saque. Preciso saber exatamente o que ele fez com o dinheiro da minha filha. Terei isso para você amanhã de manhã, Marcelo me assegurou. Depois de desligar, virei-me para Sofia, pegando sua mão gentilmente na minha. Eu o encontrei, meu bem, sussurrei, e ele está prestes a descobrir o que acontece quando trai minha filha. Aprofundei-me na cadeira ao lado de sua cama, minha mente clara apesar do esgotamento da viagem internacional e do trauma emocional. Bruno Teixeira estava saboreando seu champanhe caro em um iate de luxo, acreditando que sua esposa estava seguramente inconsciente e sua sogra seguramente no exterior. Ele não tinha ideia de que sua celebração despreocupada estava prestes a ter um fim espetacular. Abri meu notebook e comecei a documentar meticulosamente tudo o que havia descoberto. A empresa de iates, as postagens no Instagram, as transações financeiras. Bruno havia deixado um rastro digital de sua traição, e eu o estava seguindo com a precisão que me tornara uma lenda nas finanças corporativas. O ventilador soprava ritmicamente enquanto eu trabalhava, cada respiração que fornecia para minha filha, alimentando minha determinação. Bruno se arrependeria do dia em que decidiu que minha Sofia, e por extensão, eu, éramos alguém que ele poderia descartar tão descuidadamente. O boletim de ocorrência revela a verdade horrível em preto e branco. Bruno estava bêbado, em alta velocidade, possivelmente mandando mensagens quando bateu. Mas essa traição empalidece em comparação com o que descubro a seguir. Enquanto Sofia luta pela vida, seu marido está se divertindo em um iate em Florianópolis, com o braço em volta de outra mulher, champanhe fluindo livremente enquanto ele gasta o dinheiro da minha filha. As fotos do Instagram contam a história que sua ausência tentou esconder. Bruno não estava desaparecido. Ele estava comemorando.
Com precisão fria e metódica, nascida de décadas no mundo financeiro, faço uma ligação que destruirá seu paraíso despreocupado. Enquanto congelo todas as contas a que ele tem acesso, olho para o corpo quebrado da minha filha e faço uma promessa silenciosa. Este é apenas o começo do que estou prestes a tirar dele. O champanhe em sua taça agora? É o último que ele vai desfrutar às custas da minha filha. Em minutos, seus cartões serão recusados, seu acesso terminado, seu luxo emprestado evaporado no ar úmido de Florianópolis, e ele ainda não saberá que a arquiteta de sua ruína está sentada em um quarto de hospital a 2.500 quilômetros de distância, apenas começando. Exatamente 57 minutos depois que congelei as contas, meu telefone tocou. O nome de Bruno brilhou na tela, e eu me permiti um pequeno sorriso frio antes de atender. Renata Ribeiro. Atendi calmamente, como se fosse qualquer ligação de negócios. Renata, que diabos está acontecendo? A voz de Bruno estava arrastada, o barulho de fundo sugerindo que ele ainda estava no iate. Meus cartões estão sendo recusados, todos eles. É mesmo? Mantive meu tom suave, quase curioso. Que inconveniente para você. Foi você que fez isso? A confusão deu lugar à acusação. Você não pode simplesmente... Estou sentada ao lado da cama do Hospital da Sofia. Interrompi. Cada palavra precisa como um instrumento cirúrgico. Ela está em um ventilador mecânico, Bruno. Você sabe o que isso significa? Uma máquina está respirando por ela, porque ela não consegue fazer isso sozinha. O silêncio caiu do lado dele, quebrado apenas por risadas e música distantes. Eu posso explicar. Ele finalmente conseguiu, sua voz baixando para um sussurro conspiratório. Esta viagem não é o que parece. Eu precisava clarear a cabeça depois do acidente. O trauma de tudo isso... Poupe-me, interrompi. Eu vi as fotos do Instagram. Seu trauma parece notavelmente com uma festa regada a champanhe com outra mulher em seu braço. São apenas amigos? O oficial Silva está procurando por você. Continuei, como se ele não tivesse falado. Algo sobre dirigir sob a influência, direção perigosa, possivelmente lesão corporal culposa no trânsito. Ele parece muito interessado em falar com você. O barulho de fundo diminuiu de repente, como se ele tivesse se mudado para um local mais silencioso. Quando ele falou novamente, sua voz havia mudado. Mais dura, menos charmosa, com uma ponta que eu nunca tinha ouvido antes. Escute-me com atenção, Renata. Você precisa descongelar essas contas agora mesmo. Tenho despesas a cobrir aqui. Despesas, repeti, deixando a palavra pairar no ar entre nós. Como os 85.000 hires em saques em dinheiro? Ou o aluguel do iate? Ou talvez o jantar de 15.000 hires ontem à noite? Sua inspiração profunda me disse que ele não esperava que eu soubesse dos detalhes. Você está monitorando meus gastos? Isso é uma invasão de privacidade? Uma risada me escapou. Curta, dura, totalmente sem humor. Privacidade? Você está gastando o dinheiro da minha filha enquanto ela luta pela vida. A filha que você quase matou com sua direção imprudente. Isso não é justo, ele protestou, embora houvesse um novo cálculo em seu tom. O acidente não foi minha culpa. O outro carro? Não havia outro carro, Bruno. Eu li o boletim de ocorrência. Você estava bêbado. Você estava em alta velocidade. Você estava mandando mensagens. E a Sofia não estava usando o cinto de segurança. Você ao menos verificou se ela estava com o cinto antes de decidir brincar de piloto de corrida na Marginal Pinheiros? Sua respiração mudou, tornando-se mais controlada. Quando ele falou novamente, sua voz havia baixado para algo quase razoável, persuasivo. Renata, nós somos família. Eu sei que você está chateada. Você tem todo o direito de estar. Mas cortar o acesso às nossas contas não é a resposta. Eu volto amanhã. Eu prometo. Podemos conversar sobre isso como adultos. Nossas contas, repeti, focando no pronome revelador. Nunca foram nossas contas, Bruno. Eram minhas contas às quais permiti que você tivesse acesso como uma rede de segurança para emergências.
E, a partir de 1 hora atrás, seu acesso foi permanentemente revogado. Você não pode fazer isso. A fachada razoável se rachou, revelando a fúria por baixo. Esse dinheiro é meu agora. Nós somos casados. O que é da Sofia é meu. Aí estava. A verdade por trás do sorriso encantador e da devoção praticada. Em sua raiva, ele revelou exatamente quem ele era e o que queria. Na verdade, eu posso, e eu fiz. Mantive minha voz nivelada, mesmo enquanto a satisfação florescia dentro de mim. A propósito, como você planeja pagar por aquele iate agora? Entendo que aluguéis de luxo exigem pagamento final no final do fretamento. Sua vadia, ele sibilou, abandonando completamente o pretexto. Você não tem ideia com quem está lidando. Pelo contrário, respondi. Eu sei exatamente com quem estou lidando agora. A questão é, você sabe? Desliguei enquanto ele estava no meio de um discurso raivoso. Depois silenciei meu telefone, que imediatamente começou a tocar novamente. Voltando-me para Sofia, alisei suavemente seu cabelo para longe dos curativos cirúrgicos. Seu marido tem um temperamento e tanto quando não consegue o que quer. Eu disse a ela baixinho. Nada parecido com o homem charmoso que você me apresentou. Ana entrou com novas bolsas de soro, verificando os sinais vitais de Sofia com eficiência praticada. Tudo estável, ela relatou. A última tomografia dela mostra que a pressão intracraniana continua a diminuir. O Dr. Almeida está cautelosamente otimista. Obrigada, eu disse, sentindo o primeiro vislumbre de esperança desde que entrei no hospital. Ana, se um homem chamado Bruno Teixeira tentar ligar ou visitar, por favor, alerte a segurança imediatamente. Ele não deve ter nenhum contato com minha filha. Ana assentiu, sua expressão profissional, mas compreensiva. Vou fazer uma anotação no prontuário dela e alertar a mesa da segurança. Visitação apenas para a família, acesso restrito. Depois que ela saiu, abri meu notebook novamente, atualizando o portal bancário. Marcelo havia trabalhado rapidamente. Um relatório detalhado dos padrões de gastos de Bruno desde que se casou com Sofia, 8 meses atrás, apareceu em minhas mensagens seguras. O quadro que pintava era condenatório. Pequenos saques no início, testando as águas, depois transferências maiores quando percebeu que ninguém estava observando de perto. Um padrão de restaurantes sofisticados, compras de grife, viagens de fim de semana. As transações haviam se acelerado drasticamente nos últimos 6 dias desde o acidente. Mas algo mais chamou minha atenção. Transferências regulares para uma conta que eu não reconheci, começando apenas 2 semanas após o casamento. Fiz uma anotação para pedir a Marcelo que rastreasse o destino. Meu telefone se iluminou com uma mensagem de texto que havia driblado o silenciador. Era do próprio Marcelo. Alerta de segurança: Bruno Teixeira tentando sacar dinheiro no caixa eletrônico do Banco do Brasil em Florianópolis. Solicitação negada. Múltiplas tentativas feitas. Imaginei o pânico crescente de Bruno enquanto a realidade se instalava. Sem acesso a dinheiro, cartões de crédito recusados, uma conta de iate de luxo vencendo, provavelmente uma cobrança de hotel pendente também. Seu castelo de cartas cuidadosamente construído estava desmoronando. Um segundo texto de Marcelo se seguiu. Senhor Teixeira ao telefone com o atendimento ao cliente, extremamente agitado, alegando roubo de identidade, protocolo se mantendo firme, contas permanecem congeladas conforme suas instruções. Permiti-me um pequeno sorriso sombrio. O charme de Bruno não funcionaria nos protocolos de segurança do banco. Aqueles haviam sido projetados para resistir a manipuladores muito mais sofisticados do que ele. Meu notebook apitou com uma notificação de e-mail. Alguém chamado Tiago Lima, a mesma pessoa que havia postado as fotos do iate, acabara de marcar Bruno em um novo vídeo no Instagram. A curiosidade atingiu o pico. Cliquei no link. O vídeo mostrava Bruno no que parecia ser a cabine principal do iate. Gritando em seu telefone, o rosto contorcido de raiva. A legenda dizia: quando os cartões são recusados e a festa acaba, alguém está em apuros. É a X surtando. Quara problemas de champanhe.
Eu assisti. Uma satisfação fria se espalhando por mim enquanto Bruno dava o que só poderia ser descrito como um chilique. Arremessando uma taça de champanhe contra a parede enquanto quem estava filmando ria ao fundo. Adeus ao ato de marido devotado, murmurei para Sofia. Seus amigos estão documentando seu colapso completo para as redes sociais, Bruno. Não pega bem. Baixei o vídeo, adicionando-o ao meu crescente arquivo de evidências. Em seguida, enviei uma mensagem rápida para o oficial Silva, informando-o de que Bruno Teixeira poderia ser encontrado em um iate, chamado Carpe Diem, em Florianópolis. O ventilador continuou seu sopro rítmico enquanto eu me acomodava de volta na cadeira ao lado da cama de Sofia. A fase 1 da minha resposta estava completa, cortando o acesso financeiro de Bruno. A fase 2, consequências legais, estava agora em andamento. E eu estava apenas começando. Amanhã chegou ao Hospital das Clínicas com a troca de turno das enfermeiras. Cochilei intermitentemente na poltrona reclinável ao lado da cama de Sofia, acordando a cada mudança no ritmo de seus monitores, a cada entrada da equipe médica verificando os sinais vitais. Ana terminou seu turno da noite com uma atualização gentil. Ela teve uma noite estável. Isso é positivo, especialmente com lesões cerebrais. Eu assenti com gratidão, esticando os músculos rígidos que protestavam contra o arranjo de sono desconfortável. Alguma notícia sobre quando eles podem tentar reduzir a sedação? O Dr. Almeida discutirá isso durante a visita. As últimas tomografias são encorajadoras. Ela hesitou, depois acrescentou. O oficial Silva ligou para o posto de enfermagem por volta das 5 da manhã. Ele pediu que você o contatasse quando estivesse disponível. Meu telefone havia acumulado dezenas de notificações durante a noite. Várias chamadas perdidas de Bruno, mensagens de voz cada vez mais desesperadas, mensagens de texto alternando entre ameaças e súplicas. Vários alertas de Marcelo detalhando tentativas contínuas de acessar contas congeladas. E, o mais interessante, uma série de notificações de redes sociais, onde o colapso de Bruno no iate ganhara atração inesperada. Depois de me refrescar no banheiro privativo de Sofia e obter um bendito café na sala das enfermeiras, liguei para o oficial Silva. Senhora Ribeiro, ele atendeu prontamente. Queria atualizá-la sobre a situação com seu genro. Você o encontrou? Perguntei, indo para o corredor para não perturbar Sofia. A polícia de Santa Catarina entrou em contato com o Sr. Teixeira na noite passada, a bordo do iate que você identificou. Eles não puderam detê-lo imediatamente por nossas acusações devido a procedimentos jurisdicionais, mas o informaram que ele é procurado para interrogatório em São Paulo. Então ele ainda está livre? Afirmei secamente. Por enquanto. Mas houve um desenvolvimento? A voz de Silva assumiu uma nota de satisfação. Parece que o Sr. Teixeira não conseguiu pagar pelo aluguel do iate. Quando a empresa tentou processar seu cartão para o pagamento final esta manhã, foi recusado. Todos os seus métodos de pagamento alternativos foram igualmente rejeitados. Permiti-me um pequeno sorriso. Que lamentável para ele. De fato, a empresa de fretamento apresentou queixa por furto de serviços. A polícia de Santa Catarina agora está ativamente procurando por ele novamente, pois aparentemente, ele deixou a Marina em algum momento durante a noite. Então ele está foragido, concluí. Parece que sim. Marcamos o passaporte dele caso ele tente sair do país, embora isso pareça improvável, dada sua situação financeira. Silva fez uma pausa. Senhora Ribeiro, devo avisá-la. Indivíduos em sua posição costumam tentar contatar membros da família para obter ajuda. Se ele entrar em contato... Ele já entrou. Informei-o. Várias vezes. Não tenho intenção de ajudá-lo a fugir da responsabilidade. Depois de encerrar a ligação, voltei para o lado da cama de Sofia, atualizando-a unilateralmente sobre os desenvolvimentos recentes, como vinha fazendo desde que cheguei. As enfermeiras me incentivaram a falar com ela normalmente, explicando que muitos pacientes em coma mais tarde relataram ter consciência das conversas durante seu estado de inconsciência. Seu marido está tendo uma manhã muito ruim, meu bem, eu disse a ela, segurando gentilmente sua mão ilesa.
Acontece que iates de luxo esperam pagamento? Quem diria? O doutor Almeida chegou para a visita da manhã, trazendo notícias cautelosamente otimistas. As últimas tomografias cerebrais de Sofia mostraram redução do inchaço. Se a melhora continuasse, eles planejavam começar a reduzir sua sedação amanhã para avaliar sua função neurológica. A recuperação de lesões cerebrais traumáticas raramente é linear. Ele advertiu. Precisamos nos preparar para um longo caminho pela frente, com possíveis contratempos. Eu entendo, assegurei-lhe. Não vou a lugar nenhum. Depois que ele saiu, abri meu notebook para revisar o relatório noturno de Marcelo. Ele havia rastreado com sucesso a conta misteriosa que recebia transferências regulares de Bruno. Pertencia a uma Juliana Santos, em Recife, Pernambuco. O nome não significava nada para mim, mas uma rápida pesquisa nas redes sociais revelou uma morena deslumbrante em seus 30 e poucos anos, cuja profissão era listada como consultora de bem-estar e coach de estilo de vida. Mais interessante foi uma foto de 6 meses atrás, 2 meses após o casamento de Sofia e Bruno, mostrando Juliana em uma praia com uma figura familiar. A legenda dizia: "Fim de semana com meu amor, encontro secreto." O rosto do homem não era visível, apenas suas costas enquanto ele olhava para o oceano, mas eu reconheci a tatuagem tribal distintiva no ombro de Bruno. O desenho que ele alegava representar liberdade e ambição. Meu sangue gelou. Bruno não apenas abandonara Sofia após o acidente. Ele a vinha traindo o tempo todo. Eu ainda estava processando essa descoberta quando meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido de Florianópolis. "Renata, é o Bruno. Meu celular morreu. Precisamos conversar. Isso tudo foi longe demais. Estou voltando para São Paulo hoje. Por favor, me ligue." Ignorei, concentrando-me em compor um e-mail para Marcelo, solicitando tudo o que ele pudesse encontrar sobre Juliana Santos. Se Bruno estava canalizando o dinheiro da minha filha para essa mulher, eu queria saber exatamente quanto e por quanto tempo. Meu telefone vibrou novamente. "Eu sei que você está lendo isso. Olha, eu errei, ok? Mas me cortar completamente é extremo. Preciso de acesso a pelo menos um cartão para voltar para casa para a Sofia. Você não me quer lá com ela?" A audácia era de tirar o fôlego. Depois de abandoná-la por 6 dias para festejar em Florianópolis com outra mulher, provavelmente uma de muitas, se Juliana Santos fosse alguma indicação, ele estava tentando se retratar como o marido preocupado, desesperado para voltar ao lado de sua esposa. Uma terceira mensagem chegou. "Se você não me ajudar, terei que explicar para a Sofia por que a mãe dela me deixou sem recursos. É isso que você quer quando ela acordar? Que ela saiba que você tentou destruir nosso casamento?" Aí estava. A ameaça. A manipulação. O jogo calculado na lealdade familiar. Eu quase poderia admirar a técnica se não fosse tão transparente. Minha resposta foi breve. "O oficial Silva está ansioso para falar com você sobre dirigir sob a influência e direção perigosa. Sugiro que você use seu retorno a São Paulo para visitar a delegacia primeiro. Quanto a recursos, talvez a Juliana Santos em Recife possa ajudar." Sua resposta veio instantaneamente. "Quem diabos é Juliana? Do que você está falando?" Não me dei ao trabalho de responder. Em vez disso, encaminhei toda a nossa troca de mensagens para o oficial Silva, adicionando as informações de Juliana Santos e a evidência da infidelidade contínua de Bruno. A manhã progrediu com um fluxo constante de pessoal médico verificando a condição de Sofia. Fisioterapeutas moviam seus membros gentilmente para evitar a atrofia muscular. Especialistas respiratórios ajustavam as configurações do ventilador. Cada interação reforçava a gravidade de seus ferimentos e a longa recuperação pela frente. Recuperação que Bruno claramente não tinha intenção de apoiar até que seu acesso financeiro fosse cortado. Pouco depois do meio-dia, Marcelo ligou com outra atualização. "Renata, Bruno Teixeira acabou de tentar usar seu cartão de crédito secundário, aquele que ele mantinha em nome de Sofia, mas do qual você não sabia até ontem. E
Incentivei, indo para o corredor novamente. Nós congelamos esse também, é claro. Mas aqui está a parte interessante. Ele estava tentando comprar uma passagem só de ida para Punta del Este, no Uruguai, não para São Paulo. Tanta conversa sobre voltar correndo para o lado de Sofia. Você pode me enviar os detalhes? Já enviei. Também tomei a liberdade de alertar a equipe de segurança da companhia aérea, já que usar o cartão de crédito de Sofia enquanto ela está incapacitada constitui fraude potencial. Obrigada, Marcelo. Eu disse, com genuína apreciação em minha voz. Você foi além do esperado. É o mínimo que posso fazer. Minha irmã passou por algo semelhante com o ex-marido dela. Sua voz endureceu ligeiramente. Homens que se aproveitam de mulheres merecem tudo o que está por vir. Depois de encerrar a ligação, fiquei no corredor do hospital, observando a equipe médica passar apressada. Bruno não era apenas um marido negligente que cometera um erro terrível. Ele estava ativamente tentando fugir do país, usando o crédito da minha filha para escapar das consequências de quase matá-la. O telefone em minha mão vibrou com mais uma mensagem de Bruno, esta voltando às ameaças. Você cometeu um erro sério. Eu tenho direitos sobre esse dinheiro como marido da Sofia. Meu advogado vai te destruir por essa interferência financeira. Sorri sombriamente para a ameaça vazia. Em minha carreira de 30 anos em finanças, enfrentei investidores hostis e aquisições hostis de homens muito mais poderosos e sofisticados do que Bruno Teixeira. Sua postura legal era tão vazia quanto suas promessas a Sofia haviam sido. Voltando ao quarto da minha filha, encontrei Ana se preparando para encerrar seu turno. O Dr. Almeida pediu outra tomografia para esta tarde. Ela me informou. Se os resultados continuarem a mostrar melhora, eles começarão a diminuir a sedação amanhã de manhã. Obrigada por tudo, Ana. Eu disse sinceramente. Seu cuidado com a Sofia tem sido extraordinário. Depois que ela saiu, acomodei-me novamente ao lado da minha filha, pegando sua mão gentilmente na minha. Estou aprendendo algumas verdades difíceis sobre seu marido, meu bem. Eu disse a ela baixinho. Mas não se preocupe, estou cuidando disso. Quando você acordar, estará protegida de qualquer coisa que ele possa tentar a seguir. O ventilador continuou seu ritmo constante, enquanto eu abria meu notebook novamente, preparando-me para a próxima fase do desmantelamento da fachada cuidadosamente construída de Bruno Teixeira. O terceiro dia da minha vigília no hospital trouxe a primeira mudança real na condição de Sofia. O Dr. Almeida e sua equipe iniciaram o cuidadoso processo de redução da sedação, observando sinais de resposta neurológica enquanto os potentes medicamentos lentamente saíam de seu sistema. Isso levará tempo, ele advertiu enquanto verificava a reação de suas pupilas à luz. O cérebro desperta gradualmente após o trauma. Não espere consciência imediata. Eu assenti, tendo passado a noite pesquisando lesões cerebrais traumáticas e cronogramas de recuperação. Quais sinais devo observar? Movimento espontâneo, mudanças nos padrões respiratórios, abertura dos olhos, mesmo que brevemente. Relate qualquer coisa incomum imediatamente. Durante a manhã, dividi minha atenção entre Sofia e a crescente pilha de evidências contra Bruno. Marcelo entregou além das minhas expectativas, fornecendo um dossiê abrangente que pintava um quadro perturbador do homem com quem minha filha havia se casado. A traição financeira de Bruno Teixeira era muito mais profunda do que a farra de gastos pós-acidente. Durante todos os 8 meses de casamento, ele vinha desviando sistematicamente dinheiro de suas contas conjuntas. Pequenas transferências no início, testando limites, estabelecendo padrões, depois valores progressivamente maiores à medida que sua confiança crescia. Juliana Santos não era seu único relacionamento paralelo. Marcelo identificou 3 mulheres diferentes, recebendo pagamentos regulares de Bruno, todas em cidades diferentes. A coach de bem-estar em Recife, uma instrutora de yoga em Belo Horizonte, uma personal stylist em Curitiba, cada uma conectada a Bruno por meio de fios financeiros discretos, mas rastreáveis. O mais condenatório foi a descoberta de que Bruno havia contratado um seguro de vida de R$ 2.500 mil
para Sofia, apenas 2 meses após o casamento, nomeando a si mesmo como único beneficiário. A apólice incluía indenização em dobro por morte acidental, um detalhe que me deu arrepios quando considerado ao lado do acidente em alta velocidade, do qual ele saiu praticamente ileso. Eu estava compilando essas descobertas em um relatório para o oficial Silva, quando meu telefone tocou com um número desconhecido de São Paulo. Senhora Ribeiro, aqui é a detetive Moraes, da Delegacia de Crimes Financeiros. O oficial Silva sugeriu que eu a contatasse a respeito do seu genro, Bruno Teixeira. Endireitei-me na cadeira. Sim, detetive. Em que posso ajudar? Estamos investigando o Sr. Teixeira há várias semanas por outros assuntos. Sua informação sobre as atividades dele em Florianópolis forneceu um contexto útil. Seu tom profissional não conseguia esconder completamente seu interesse. Entendo que você congelou o acesso dele às contas da família? Sim. Depois de descobrir que ele abandonou minha filha gravemente ferida para festejar em Florianópolis, tomei medidas para proteger os bens dela. Atitude inteligente, comentou a detetive Moraes. Senhora Ribeiro, você estaria disposta a vir à delegacia quando possível para fazer uma declaração formal? As atividades do Sr. Teixeira parecem ir além da simples infidelidade conjugal. Não posso deixar minha filha agora, expliquei. Ela está em estado crítico e eles estão começando a reduzir a sedação dela hoje. Entendo perfeitamente. Teria o maior prazer em ir até você, se isso funcionar. As informações que você coletou podem ser vitais para nossa investigação. Combinamos que ela visitaria o hospital naquela tarde. Depois de encerrar a ligação, voltei-me para Sofia, observando qualquer sinal de que ela poderia estar emergindo do coma induzido quimicamente. A polícia está muito interessada no seu marido, meu bem, eu disse a ela, continuando nossas conversas unilaterais. Parece que você não foi a única vítima dele. Uma enfermeira que eu não conhecia antes, seu crachá dizia Clara, entrou para verificar os sinais vitais de Sofia. Fale com ela o máximo possível. Ela encorajou, ajustando uma linha de soro. Vozes familiares podem ajudar a guiar os pacientes de volta à medida que a sedação diminui. Tenho contado a ela tudo o que está acontecendo, admiti. Embora eu me pergunte se saber da traição do marido é realmente o que ela precisa agora. As mãos de Clara pararam por um momento. Você se surpreenderia com o que os pacientes processam durante o despertar. Às vezes, entender a verdade, mesmo as verdades difíceis, fornece o encerramento necessário. Suas palavras ficaram comigo depois que ela saiu. Saber a verdadeira natureza de Bruno ajudaria Sofia a se curar ou agravaria seu trauma? Era uma pergunta sem resposta fácil. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Marcelo. Bruno Teixeira tentando acessar linha de crédito imobiliário na propriedade de São Paulo. Solicitação negada devido à copropriedade que exige assinaturas duplas. Então, ele estava tentando hipotecar a casa deles agora. A casa que eu os ajudei a comprar como presente de casamento. Insistindo em manter Sofia como coproprietária na escritura, apesar das tentativas sutis de Bruno de colocá-la apenas em seu nome. Outra bala desviada, graças à intuição materna. A detetive Moraes chegou pouco depois do almoço, profissional e focada. Em seus 40 e poucos anos, com olhos perspicazes que não perdiam nada, ela me lembrava de mim mesma naquela fase da minha carreira. Bruno Teixeira apareceu em nosso radar pela primeira vez há 3 meses. Ela explicou, após expressar genuína simpatia pela condição de Sofia. Uma namorada anterior registrou uma queixa alegando que ele havia aberto contas de crédito em seu nome sem permissão. O caso parecia simples, até descobrirmos queixas semelhantes em outros 2 estados. Ele já fez isso antes, afirmei, as peças se encaixando. Ela assentiu. Acreditamos que o Sr. Teixeira tem como alvo mulheres com bens ou bom crédito, estabelece relacionamentos e depois explora sistematicamente suas finanças. Sua filha parece ser sua vítima mais recente, embora o acidente de carro adicione uma nova e perturbadora dimensão. Compartilhei tudo o que havia descoberto.
As múltiplas mulheres recebendo pagamentos, o seguro de vida, a tentativa de fuga para o Uruguai. A detetive Moraes tomou notas cuidadosas, ocasionalmente fazendo perguntas para esclarecer. A polícia de Santa Catarina emitiu um mandado de prisão para ele pela acusação de furto de serviços. Ela me informou. Uma vez apreendido, podemos extraditá-lo para enfrentar acusações aqui em São Paulo. E o acidente? Perguntei. A Sofia quase morreu por causa da direção imprudente dele. O oficial Silva está montando esse caso separadamente. A evidência do álcool no sangue, combinada com a velocidade e o uso do celular, cria uma base sólida para acusações sérias. Ela hesitou. Senhora Ribeiro, dado o seguro de vida e o padrão de comportamento, também estamos investigando se o acidente foi inteiramente acidental. A implicação pairou no ar entre nós. Bruno teria causado deliberadamente o acidente na esperança de receber o seguro de Sofia? O pensamento era quase monstruoso demais para se contemplar. Você acha que ele tentou matá-la? Eu disse secamente. Estamos explorando todas as possibilidades, respondeu a detetive Moraes com cuidado. A apólice, seu abandono imediato da cena, a tentativa de fugir do país, tudo isso levanta sérias questões. Depois que ela saiu, sentei-me ao lado de Sofia, processando essa possibilidade mais sombria. O ventilador continuou seu ritmo constante, embora os médicos tivessem ajustado as configurações, enquanto monitoravam sua capacidade de iniciar respirações de forma independente. Eu sabia que havia algo errado com ele desde o início, eu disse a ela baixinho, mas nunca imaginei algo assim. Sinto muito por não ter te protegido melhor. Um leve espasmo nos dedos de Sofia contra os meus fez meu coração disparar. Observei atentamente, imaginando se eu havia imaginado quando aconteceu novamente. Uma pressão definida, embora fraca, contra minha mão. Sofia? Inclinei-me mais perto, apertando sua mão gentilmente. Você pode me ouvir, meu bem? Nenhuma outra resposta veio, mas alertei imediatamente a equipe médica. O Dr. Almeida confirmou que era um sinal positivo, embora tenha advertido contra esperar muito cedo demais. A jornada de volta de uma lesão cerebral é medida em pequenas vitórias, ele me lembrou. Este é um bom sinal, mas a paciência continua sendo essencial. Naquela noite, enquanto me preparava para outra noite na poltrona reclinável desconfortável, meu telefone tocou com um número que não reconheci. Pensando que poderia estar relacionado à investigação, atendi. Senhora Ribeiro? Uma voz hesitante de mulher veio através da linha. Você não me conhece, mas acho que precisamos conversar sobre Bruno Teixeira. Quem é? Perguntei, instantaneamente alerta. Meu nome é Mariana Campos. Fui noiva do Bruno há 2 anos, antes de ele conhecer sua filha. A voz dela tremeu ligeiramente. Acabei de ver o vídeo do surto dele viralizando online e o reconheci imediatamente, embora ele usasse um nome diferente quando o conheci. Sentei-me mais ereta. Estou ouvindo. A polícia nunca acreditou em mim quando tentei denunciar o que ele fez. Talvez eles acreditem em você. Ela respirou fundo. Senhora Ribeiro, Bruno não é apenas um traidor e um ladrão. Ele é perigoso. E se o que estou lendo online sobre o acidente da sua filha for verdade, então a história está se repetindo da pior maneira possível. O que você quer dizer? Perguntei, embora uma suspeita terrível já estivesse se formando. Há 2 anos, Bruno, ou Ricardo, como eu o conhecia então, contratou um seguro de vida para mim. 3 semanas depois, ele estava dirigindo quando tivemos um acidente grave. Fui hospitalizada com múltiplos ferimentos. Ele saiu sem um arranhão. Uma certeza fria se instalou em meu peito. E então, ele desapareceu. Sim, junto com minhas economias e tudo mais que ele pôde acessar. A polícia chamou de um acidente infeliz, e o comportamento de Bruno moralmente repreensível, mas não criminoso. A amargura coloriu sua voz. Passei os últimos 2 anos reconstruindo minha vida e meu crédito. Mariana, eu disse, minha mente executiva já calculando as implicações dessa nova informação. Você estaria disposta a falar com os detetives que investigam o Bruno?
Sua experiência poderia ser uma evidência crucial. É por isso que estou ligando. Vi as notícias sobre sua filha e não consegui ficar em silêncio desta vez. Não se ele machucou outra pessoa da mesma maneira. Depois de pegar suas informações de contato e conectá-la com a detetive Moraes, voltei para o lado da cama de Sofia com determinação renovada. Bruno Teixeira não apenas traiu minha filha. Ele potencialmente tentou matá-la como parte de um padrão de comportamento predatório visando mulheres. A pequena pressão dos dedos de Sofia contra os meus mais cedo assumiu um novo significado. Ela estava lutando para voltar. Voltar a um mundo onde seu marido não era quem ela pensava que ele era, onde a vida que ela construíra era baseada em mentiras. Eu me certificaria de que ela não enfrentasse essa realidade sozinha e garantiria que Bruno Teixeira nunca mais tivesse a oportunidade de prejudicar outra mulher. Do lado de fora da janela do hospital, as luzes de São Paulo brilhavam contra o céu noturno, enquanto eu me acomodava para outra vigília ao lado da minha filha. A batalha pela justiça acabara de ganhar uma nova e poderosa munição, e pela primeira vez, desde que encontrei Sofia na UTI, senti a certeza absoluta de que Bruno pagaria pelo que havia feito. Não apenas a Sofia, mas a todas as mulheres cujas vidas ele havia destruído sistematicamente. Aperte minha mão se puder me ouvir, Sofia. 5 dias após meu retorno, as pálpebras da minha filha tremularam em resposta à minha voz. A equipe médica vinha reduzindo gradualmente sua sedação e os sinais de consciência vinham aumentando. Pequenos movimentos, mudanças nos padrões respiratórios, e agora, essa resposta deliberada a comandos verbais. O Dr. Almeida observou com otimismo medido, enquanto os dedos de Sofia se contraíam fracamente em volta dos meus. Excelente, ele notou, fazendo uma anotação em seu prontuário. Movimento intencional é um indicador muito positivo. Prosseguiremos com a remoção do ventilador hoje, se seus parâmetros respiratórios permanecerem estáveis. A onda de emoção quase me sobrecarregou. Depois de dias de incerteza, observando máquinas respirarem por minha filha, este simples gesto, apertar minha mão, parecia milagroso. Assim que o médico saiu, meu telefone vibrou com uma mensagem da detetive Moraes. Teixeira localizado e detido em Angra dos Reis, tentando embarcar em um barco particular para o Uruguai. Sendo mantido pelas acusações de Santa Catarina primeiro, depois extradição para São Paulo. Atualizaremos quando a transferência for agendada. A fuga desesperada de Bruno havia terminado. Após o incidente do iate e o congelamento do crédito, ele aparentemente convenceu alguém a levá-lo para Angra dos Reis, onde tentou subornar o capitão de um barco de pesca para levá-lo ao Uruguai. O capitão, reconhecendo-o a partir de reportagens sobre o vídeo viral do surto, alertou as autoridades. Eles o pegaram, Sofia. Eu disse a ela, continuando nossas conversas unilaterais, que agora pareciam cada vez mais prováveis de serem ouvidas. O Bruno não vai machucar você, nem mais ninguém. Durante todo o dia, Sofia mostrou mais sinais de emergir da consciência. À noite, a equipe respiratória removeu com sucesso o ventilador, substituindo-o por oxigênio suplementar fornecido por uma cânula nasal. Vê-la respirar de forma independente pela primeira vez em quase 2 semanas trouxe lágrimas aos meus olhos. Naquela noite, enquanto eu cochilava na poltrona ao lado de sua cama, um sussurro rouco me acordou. Mãe? Saltei para encontrar os olhos de Sofia abertos, confusos, mas inconfundivelmente conscientes. O momento pelo qual eu estava rezando havia chegado com uma rapidez estonteante. Estou aqui, meu bem. Eu disse, pegando sua mão gentilmente. Você está no hospital. Você esteve inconsciente por quase 2 semanas. A testa dela se franziu com esforço. Acidente? Sim. O carro bateu. Você se lembra de alguma coisa? Ela fechou os olhos, a fadiga evidente mesmo após essa breve troca. Bruno. Dirigindo rápido, discutindo. Depois, nada. Eles estavam discutindo. Outra peça do quebra-cabeça se encaixou. Descanse agora.
Acalmei-a, pressionando o botão de chamada da enfermeira. Estarei bem aqui quando você acordar. Enquanto a equipe médica entrava apressadamente para avaliar seu despertar, fui para o corredor, a emoção finalmente superando minha compostura cuidadosamente mantida. Minha filha estava de volta. O caminho para a recuperação permanecia longo, mas este primeiro passo crucial me encheu de determinação renovada. Bruno Teixeira poderia ter tirado muitas coisas de Sofia, mas não tiraria seu futuro. Não enquanto eu tivesse algo a dizer sobre isso. Enviei uma mensagem para a detetive Moraes com a atualização. Sofia acordada e falando. Lembra-se de discutir com o Bruno antes da batida. Atualizarei conforme ela recuperar mais memórias. A resposta dela veio rapidamente. Excelentes notícias em ambos os aspectos. Teixeira sendo processado em Florianópolis. Evidências se acumulando diariamente. Conversaremos em breve. A justiça estava chegando, e Sofia estava acordada para vê-la ser servida. Ele disse que eu o estava atrasando. 3 dias após recuperar a consciência, a voz de Sofia estava mais forte, embora ainda rouca da intubação. Estávamos sentadas em seu quarto de hospital, agora modificado para sua condição em melhora. A cabeceira da cama elevada, menos fios de monitoramento, equipamentos de fisioterapia prontos para o início de sua longa reabilitação. O Bruno não parava de falar sobre essa grande oportunidade imobiliária em Florianópolis. Ela continuou, seus dedos traçando distraidamente a borda do cobertor. Alguém que ele conheceu em um evento de networking estava oferecendo a ele uma posição de sócio. Ele queria que eu liquidasse minha carteira de investimentos para financiar isso. Mantive minha expressão neutra, deixando-a contar a história em seu próprio ritmo. As memórias estavam voltando em fragmentos, algumas claras, outras nebulosas, todas dolorosas. Eu recusei, disse Sofia, um lampejo de sua força inerente aparecendo. Eu disse a ele que os números não batiam, que não arriscaria nossa segurança em mais um de seus negócios certos. Ele ficou tão bravo, mãe. Eu nunca o tinha visto daquele jeito. O que aconteceu depois? Incentivei gentilmente, quando ela ficou em silêncio. Estávamos voltando de carro de um jantar. Ele tinha bebido, estava checando o celular constantemente. Lembro-me de dizer a ele para diminuir a velocidade. A voz dela vacilou. Ele disse algo como: "Você nunca me apoia", e então acelerou ainda mais. Fiquei com medo. Lembro-me de estender a mão para o meu cinto de segurança e então, nada até acordar aqui. Cada palavra confirmava o que eu havia juntado através de registros bancários, boletins de ocorrência e depoimentos de testemunhas. Bruno havia deliberadamente colocado Sofia em perigo quando ela se recusou a financiar seu último esquema, possivelmente esperando o dinheiro do seguro se o pior acontecesse, certamente punindo-a por ficar em seu caminho. Meu bem, há algumas coisas que você precisa saber sobre o Bruno. Comecei com cuidado. Enquanto você estava inconsciente, descobri informações que serão difíceis de ouvir. Na hora seguinte, expliquei gentilmente o que havia descoberto. A exploração financeira, as outras mulheres, o seguro de vida, seu abandono após o acidente. Deliberadamente omiti a experiência de Mariana Campos por enquanto, não querendo sobrecarregá-la com a sugestão de que o acidente poderia ter sido intencional. Sofia ouviu em silêncio, lágrimas escorrendo por seu rosto. Quando terminei, ela olhou pela janela por longos momentos. Eu me sinto tão estúpida. Ela finalmente sussurrou. Como eu não vi nada disso? Você não é estúpida, contrapus firmemente. O Bruno é um manipulador experiente. Ele já fez isso antes, visando mulheres bem-sucedidas para ganho financeiro. Mas eu deveria ter sabido. Os sinais estavam lá. Viagens de negócios misteriosas, despesas inexplicadas, sua resistência à transparência financeira. Ela olhou para seu corpo ferido, ainda envolto em gessos e curativos. Acho que estou pagando o preço por essa cegueira agora. Não. Peguei sua mão ilesa. Você não tem culpa pelas ações dele e ele será responsabilizado. O Bruno foi preso em Santa Catarina.
Ele está enfrentando múltiplas acusações aqui em São Paulo, incluindo direção perigosa e fraude financeira. Uma sombra cruzou seu rosto. Ele provavelmente vai se safar com seu charme. Ele é muito convincente quando quer. Não desta vez, assegurei-lhe, permitindo um pequeno sorriso sombrio. Eu me certifiquei disso. Expliquei o rastro de evidências que compilei, a investigação policial e as proteções financeiras que coloquei em prática. Pela primeira vez desde que acordou, um toque de alívio suavizou a expressão de Sofia. Obrigada por estar aqui, disse ela baixinho, por cuidar de tudo enquanto eu não podia. É isso que as mães fazem, respondi simplesmente. O Dr. Almeida chegou para a visita da tarde, satisfeito com o progresso neurológico de Sofia, mas cauteloso sobre a longa reabilitação pela frente. A fisioterapia começaria amanhã, o primeiro passo em um processo de recuperação medido em meses, não dias. Depois que ele saiu, a expressão de Sofia tornou-se contemplativa. Você encurtou sua viagem, não foi? Você não deveria voltar por mais 2 dias quando o acidente aconteceu. Eu assenti. Decidi te fazer uma surpresa. Que bom que fiz. Se você não tivesse voltado mais cedo... Ela não terminou o pensamento, mas não precisava. Nós duas entendemos as implicações do que poderia ter acontecido se Bruno tivesse mantido o controle de seus cuidados e finanças. Estive pensando, disse ela após um momento. Quando finalmente me derem alta, não quero voltar para casa. Muitas memórias lá. Você ficará comigo, assegurei-lhe. Já comecei a preparar a suíte de hóspedes no primeiro andar, para que você não precise lidar com escadas durante a recuperação. Alívio inundou suas feições. E a casa? O nome do Bruno também está na escritura. Na verdade, não está. Sorri para sua expressão surpresa. Lembra como o Bruno continuava esquecendo de assinar os papéis finais de transferência de propriedade? Insisti em manter o imóvel em seu nome até que esses documentos fossem concluídos. Outra instância de intuição materna pela qual sou particularmente grata agora. Pela primeira vez desde o acidente, Sofia riu. Um som pequeno e dolorido, mas genuíno. Você nunca confiou nele, não é? Digamos que eu tinha... reservas, admiti. Mas respeitei sua escolha e esperava estar errada. Da próxima vez, não seja tão respeitosa, disse ela secamente. Apenas me diga quando você achar que estou cometendo um erro terrível. Combinado, concordei, aliviada por ver vislumbres de seu espírito retornando, apesar de tudo. Meu telefone vibrou com uma mensagem da detetive Moraes. Extradição de Teixeira aprovada, transferência para São Paulo agendada para amanhã. Promotor adicionando acusações com base em novas evidências da investigação financeira. A senhora Mendes estaria pronta para uma declaração preliminar dentro de uma semana? Mostrei a mensagem para Sofia, que se endireitou ligeiramente contra os travesseiros. Sim, disse ela firmemente. Quero contar a eles tudo o que me lembro. Quero que ele enfrente as consequências pelo que fez. Enquanto eu digitava a resposta afirmativa, senti uma mudança na atmosfera. Do choque e da dor para algo mais resoluto. O caminho para a recuperação permanecia assustador, mas Sofia o estava enfrentando com crescente determinação. As primeiras faíscas de sua força inerente reacendendo. Bruno subestimou tanto a mãe quanto a filha. Um erro que ele teria tempo de sobra para contemplar atrás das grades. Você tem certeza absoluta de que quer fazer isso? Estudei o rosto de Sofia, procurando por qualquer sinal de hesitação. Ninguém te culparia por se concentrar apenas na sua recuperação agora. 2 semanas após recuperar a consciência, Sofia sentou-se em uma cadeira de rodas ao meu lado na pequena sala de conferências que o hospital havia fornecido para esse propósito. Apesar do progresso significativo, respirando de forma independente, iniciando a fisioterapia, funções cognitivas em grande parte intactas, ela permanecia fisicamente frágil, seu corpo ainda se recuperando de ferimentos devastadores. No entanto, sua expressão mantinha uma determinação inabalável. Eu preciso vê-lo, mãe. Preciso que ele me olhe nos olhos depois do que fez.
A detetive Moraes havia arranjado essa confrontação controlada a pedido de Sofia. Bruno, agora sob custódia em São Paulo, concordou com o encontro, provavelmente esperando manipular seu caminho de volta às boas graças de Sofia, sem saber que ela agora sabia de tudo. Lembre-se, isso está sendo gravado. Moraes nos lembrou de sua posição perto da porta. Qualquer coisa dita pode ser usada como evidência. Estarei bem aqui o tempo todo. Sofia assentiu, ajustando o cobertor leve que cobria suas pernas. As incisões cirúrgicas, gessos e hematomas visíveis contavam a história da imprudência de Bruno, de forma mais eloquente do que qualquer palavra poderia. Quando a porta se abriu e os policiais escoltaram Bruno para dentro, senti Sofia ficar tensa ao meu lado. Ele parecia marcadamente diferente do genro charmoso que eu lembrava. Sem fazer a barba, com olhos fundos, a postura confiante substituída por ombros caídos. O macacão laranja completou a transformação de corretor de imóveis bem-sucedido para réu criminal. Seus olhos se arregalaram ao ver o estado ferido de Sofia, um lampejo de choque genuíno cruzando suas feições, antes que sua expressão se reorganizasse em preocupação praticada. Sofia, ele começou, sua voz suave com emoção ensaiada. Meu Deus, eu estive tão preocupado, eles não me deixaram te ver. Sofia não disse nada, simplesmente observando-o com uma intensidade que parecia perturbá-lo. Isso tudo é um grande mal-entendido, ele continuou, direcionando seu olhar para me incluir. Renata, você tem que acreditar em mim. Entrei em pânico depois do acidente. Foi traumático ver a Sofia ferida, e tomei decisões terríveis depois, mas nunca tive a intenção de causar nenhum mal. A atuação foi impressionante, a mistura certa de remorso e sinceridade. O tremor sutil em sua voz, sugerindo emoção avassaladora. Se eu não tivesse visto as evidências de sua verdadeira natureza, quase poderia ter acreditado nele. Sofia ainda não havia falado, seu silêncio forçando Bruno a preencher o vazio desconfortável. O dinheiro? A viagem para Florianópolis? Posso explicar tudo. Eu estava levantando fundos para seus cuidados médicos, fazendo networking com potenciais investidores que poderiam ajudar com as despesas. Sua expressão tornou-se suplicante. Você sabe o quanto eu te amo, Sofia. Tudo o que eu já fiz foi pelo nosso futuro juntos. Finalmente, Sofia falou, sua voz baixa, mas firme. Fale-me sobre Juliana Santos. Bruno congelou, uma confusão genuína cruzando seu rosto. Quem? A coach de bem-estar em Recife, aquela para quem você tem enviado meu dinheiro desde 2 meses após nosso casamento. O olhar de Sofia nunca vacilou. Ou talvez você prefira explicar o seguro de vida que contratou para mim, sem meu conhecimento. A máscara escorregou, apenas por um instante, antes que Bruno tentasse se recuperar. Sofia, essas acusações vêm de um lugar de mal-entendido? Sua mãe tem enchido sua cabeça com... Pare! Sofia levantou a mão, a linha do soro ainda presa ao pulso, um lembrete gritante de sua condição. Eu vi as evidências, Bruno. Todas elas. As transferências, as outras mulheres, a tentativa de fuga para o Uruguai. Eu me lembro de você acelerando quando eu disse para diminuir. Lembro-me de você checando seu celular em vez de olhar para a estrada. O pretexto de inocência desapareceu completamente, substituído por um cálculo frio, quando Bruno percebeu que a atuação não estava funcionando. Seus olhos correram para a detetive Moraes, depois de volta para Sofia. Você não tem ideia do que está fazendo, disse ele, a voz endurecendo. Sem mim, você não é nada. Sofia sorriu então, um sorriso pequeno e conhecedor que pareceu perturbar Bruno mais do que qualquer acusação. Não, Bruno. Sem você, eu estou segura, e você vai para a prisão por um tempo muito longo. Ela acenou para a detetive Moraes, sinalizando que já tinha ouvido o suficiente. Enquanto os policiais se moviam para escoltar Bruno para fora, ele se virou, o desespero substituindo o cálculo. Sofia, por favor, podemos resolver isso. Tudo o que eu fiz por nós.
Mas Sofia já havia se virado, seus olhos encontrando os meus com um triunfo silencioso, apesar das lágrimas que se acumulavam ali. Ela havia enfrentado seu traidor e emergido mais forte, a primeira vitória significativa em sua jornada em direção à cura física e emocional. Quando a porta se fechou atrás de Bruno, apertei a mão da minha filha gentilmente. Nenhuma palavra era necessária. Nós duas entendemos o que acabara de acontecer. Sofia havia retomado seu poder do homem que tentou destruí-la, e era apenas o começo. Só mais 5 passos, Sofia. Você está indo muito bem. 3 meses após o acidente, minha sala de jantar havia sido transformada em um centro improvisado de fisioterapia. Tapetes de exercício cobriam o piso de madeira, faixas de resistência pendiam das maçanetas e um conjunto de barras paralelas instaladas por profissionais dominava o espaço onde minha mesa de mogno antigo ficara. Sofia agarrou as barras com força, o suor escorrendo por sua testa enquanto forçava seu corpo em recuperação para a frente. Cada passo representava uma pequena vitória contra os ferimentos que quase lhe tiraram a vida. A cadeira de rodas estava vazia no final das barras, um lembrete de quão longe ela havia chegado e quão longe ainda tinha que ir. Último, encorajou Gabriela, a fisioterapeuta que vinha à nossa casa 3 vezes por semana. Força! Com um grunhido determinado, Sofia completou o passo final, depois cedeu ligeiramente contra as barras. Consegui! Anunciou ela, o triunfo evidente apesar de seu esgotamento. Isso é 2 a mais que ontem, observou Gabriela, fazendo uma anotação em seu registro de tratamento. Sua resistência está definitivamente melhorando. Observei da porta, uma xícara de chá esfriando em minhas mãos, sem querer interromper este momento de conquista arduamente ganho. A recuperação de Sofia progredira aos trancos e barrancos, a função neurológica retornando mais rapidamente do que a força física, o processamento cognitivo ocasionalmente ficando para trás de ambos. A lesão cerebral traumática deixara déficits sutis que se revelavam de maneiras inesperadas, dificuldade em encontrar palavras às vezes, desafios na regulação emocional, dores de cabeça persistentes que a medicação apenas aliviava parcialmente. No entanto, sua determinação nunca vacilou. Cada contratempo parecia alimentar sua resolução em vez de diminuí-la. Mãe, você ouviu? Chamou Sofia, me vendo na porta. 2 passos a mais que ontem. Eu ouvi? Respondi, entrando na sala enquanto Gabriela a ajudava a se transferir de volta para a cadeira de rodas. Progresso absolutamente fantástico. Nesse ritmo, podemos fazer a transição para um andador em algumas semanas, sugeriu Gabriela, guardando seu equipamento. Embora tomaremos essa decisão dia a dia, com base na estabilidade e resistência. Depois que a terapeuta partiu, levei Sofia de cadeira de rodas para a cozinha para o almoço. Esses momentos comuns, compartilhar refeições, discutir notícias, planejar pequenas saídas ao jardim quando o tempo permitia, haviam assumido um significado profundo. Cada um representava a normalidade recuperada do caos que Bruno havia criado. A detetive Moraes ligou enquanto você estava na terapia, mencionei, colocando um prato de salada de frango diante dela. A equipe jurídica do Bruno está pressionando por um acordo judicial. A mão de Sofia parou a meio caminho do copo d'água. Que tipo de acordo? Eles estão oferecendo confissão de culpa nas acusações de fraude financeira e direção perigosa em troca da retirada da investigação de tentativa de homicídio. O promotor vinha construindo um caso de que o acidente não era simplesmente direção imprudente, mas uma tentativa deliberada contra a vida de Sofia. O testemunho de Mariana Campos sobre sua experiência semelhante com Bruno, combinado com o seguro de vida e seu abandono imediato após o acidente, criava uma narrativa convincente de premeditação. O que a Moraes recomenda? Perguntou Sofia, sua voz cuidadosamente neutra.
Ela acredita que as evidências apoiam a continuação de todas as acusações, mas reconhece que casos de tentativa de homicídio, com evidências circunstanciais, podem ser difíceis de provar, além de qualquer dúvida razoável. Mantive meu tom factual, dando a Sofia espaço para formar sua própria opinião. O acordo proposto ainda resultaria em um tempo de prisão significativo, de 8 a 12 anos. Um julgamento completo com todas as acusações poderia potencialmente significar mais de 20 anos se condenado, ou absolvição das acusações mais graves se o júri não for convencido. Sofia considerou isso enquanto comia, os movimentos deliberados, refletindo os exercícios de terapia ocupacional que praticava diariamente, reconstruindo o controle motor fino junto com as habilidades motoras grossas. O que você faria? Ela finalmente perguntou. Escolhi minhas palavras com cuidado. Eu acredito na certeza sobre o potencial. Uma década garantida na prisão significa que o Bruno não pode prejudicar mais ninguém durante esse tempo. Um julgamento significa reviver tudo em detalhes excruciantes, sem resultado garantido. Esse é o meu pensamento também, Sofia assentiu. Quero este capítulo encerrado para poder me concentrar inteiramente em reconstruir minha vida, não em relitigar como ele a destruiu. Sua abordagem prática me deixou orgulhosa, outro sinal da mulher resiliente emergindo desta provação. Onde Bruno viu fraqueza para explorar, eu vi uma força extraordinária sendo forjada através da adversidade. Vou ligar para a Moraes e informá-la de seus pensamentos, prometi. Sua opinião terá um peso significativo na decisão deles. Após o almoço, ajudei Sofia a se transferir para a confortável poltrona reclinável na varanda, seu local favorito à tarde, onde o conforto físico encontrava a estimulação mental. Livros, tablets e blocos de desenho a cercavam, ferramentas tanto para entretenimento quanto para reabilitação cognitiva. A equipe financeira também ligou esta manhã. Mencionei enquanto ajustava o apoio para as pernas dela. Eles recuperaram aproximadamente 70% do que o Bruno desviou de suas contas. O restante foi gasto, mas eles acreditam que a ordem de restituição acabará recuperando isso também. Honestamente, me importo menos com o dinheiro do que em garantir que ele não possa fazer isso com mais ninguém, admitiu Sofia. Embora eu seja grata por sua experiência financeira em tudo isso, não consigo imaginar navegar nessas águas sozinha. Você teria conseguido, assegurei-lhe. Você é mais capaz do que se dá crédito. Ela sorriu com tristeza. Talvez, mas ainda estou feliz por não ter precisado. A campainha tocou, anunciando a chegada do Dr. Barros, o neuropsicólogo que visitava semanalmente para avaliar a recuperação cognitiva de Sofia e fornecer terapia especializada para os aspectos da lesão cerebral de seu trauma. Amanhã, no mesmo horário para nossa caminhada no jardim, confirmei antes de deixá-la para a sessão. Não perderia por nada, respondeu Sofia. Estou mirando 3 voltas amanhã. Em meu escritório em casa, retornei a ligação da detetive Moraes, transmitindo os pensamentos de Sofia sobre o acordo judicial. Em seguida, abri meu notebook para revisar as últimas atualizações de Marcelo sobre os ativos congelados de Bruno e os esforços contínuos de recuperação financeira. Uma notificação apareceu em meu e-mail. A promotoria confirmando a aceitação do acordo por parte de Bruno. 10 anos, com possibilidade de liberdade condicional após 8. Ordens de restituição pelo valor total roubado. Registro como infrator financeiro após a libertação, restringindo seu acesso futuro a certas posições de confiança financeira. Não era a justiça perfeita, talvez, mas consequências substanciais para um homem que provavelmente nunca havia enfrentado nenhuma em sua vida antes. Encaminhei a confirmação para o tablet de Sofia com uma breve nota. Está feito. A sentença dele está marcada para o próximo mês, mas você não precisará comparecer, a menos que queira. Com amor, mãe. A resposta dela veio momentos depois. Obrigada por tudo.
Escolho passar esse dia na fisioterapia, investindo no meu futuro em vez do passado dele. A sabedoria naquela resposta trouxe lágrimas aos meus olhos. Apesar de tudo o que Bruno havia feito, o trauma físico, o abuso financeiro, a profunda traição de confiança, ele falhou em seu objetivo mais fundamental. Ele não quebrou o espírito de Sofia. Se alguma coisa, sua força interior emergiu mais claramente definida através deste crisol de sofrimento. Enquanto eu olhava pela janela para o jardim onde amanhã mediríamos a recuperação em passos cuidadosamente contados, refleti sobre como nossos papéis evoluíram através desta crise. Comecei como protetora, me tornando investigadora, depois defensora. Agora, cada vez mais, eu era simplesmente testemunha da notável resiliência da minha filha, apoiando sua jornada em vez de dirigi-la. Bruno Teixeira subestimou gravemente tanto a mãe quanto a filha, um erro de cálculo que lhe custou a liberdade e definiria a próxima década de sua vida. Para Sofia e para mim, no entanto, o foco permaneceu firmemente adiante. Na cura, na reconstrução, na recuperação do futuro que ele tentou roubar, um passo de cada vez. Senhoras e senhores, a galeria tem o orgulho de apresentar Fragmentos e Inteireza, uma jornada através do trauma e da recuperação, por Sofia Ribeiro. 1 ano exato após o acidente, eu estava no fundo da galeria de arte lotada, observando minha filha navegar pelo espaço com seu elegante andador de titânio. Embora ainda necessário para distâncias mais longas, o auxílio de mobilidade havia se tornado mais um acessório do que uma necessidade nas últimas semanas, à medida que sua força continuava a retornar. A exposição representava marcos físicos e emocionais. A primeira mostra profissional de Sofia e uma recuperação pública de sua identidade, separada do trauma que quase lhe tirou a vida. As pinturas ao nosso redor contavam a história de sua jornada. Imagens escuras e fraturadas, dando lugar a composições cada vez mais cheias de luz, onde pedaços quebrados se reagrupavam em formas novas e mais fortes. "Mãe, venha conhecer a curadora", chamou Sofia, me vendo do outro lado da sala. Sua voz, antes enfraquecida pelo trauma do ventilador, havia recuperado seu timbre natural. "Ela está interessada em levar a exposição para Nova York na próxima primavera." Abri caminho pela multidão apreciativa, notando os pontos vermelhos de "vendido" já aparecendo ao lado de várias peças. Os lucros iriam para uma fundação que Sofia havia estabelecido para apoiar sobreviventes de violência doméstica e abuso financeiro, transformando seu pesadelo pessoal em uma força para a mudança positiva. "Senhora Ribeiro", a curadora me cumprimentou calorosamente. "O trabalho da sua filha é extraordinário. A habilidade técnica é impressionante, mas a jornada emocional que ela captura é isso que torna essas peças verdadeiramente notáveis." "Obrigada", respondi, apertando suavemente a mão de Sofia. Não poderia concordar mais. Mais tarde, enquanto a bem-sucedida abertura terminava, compartilhamos um momento tranquilo em frente à peça central da exposição, uma grande tela intitulada Despertar, que retratava uma figura feminina emergindo de uma escuridão fraturada para uma luz vibrante. "Eu não poderia ter criado nada disso sem você", disse Sofia baixinho. "Não apenas o apoio prático durante a recuperação, mas a maneira como você me mostrou como é a verdadeira força." "Você tinha essa força o tempo todo", contrapus. "Eu apenas ajudei a remover os obstáculos para que você pudesse reconhecê-la em si mesma." "De qualquer forma, sou grata." Ela ajustou sua posição, ainda atenta a equilibrar seu peso uniformemente, já que sua perna direita ocasionalmente protestava contra ficar em pé por muito tempo. "Você viu as críticas online? Estão chamando a exposição de um poderoso testemunho de resiliência e implacavelmente honesta sobre o trauma sem ser definida por ele." O orgulho inchou dentro de mim, não apenas pela conquista artística, but for the emotional milestone it represented. Olivia had transformed her experience, metabolizing pain into creativity, trauma into connection with others who might benefit from her story.
A fundação recebeu 3 grandes doações durante a abertura. Ela continuou, verificando a notificação em seu telefone, incluindo uma do Banco do Marcelo para seu programa de alcance comunitário. Marcelo permaneceu um aliado constante ao longo do último ano, ajudando Sofia a reconstruir sua independência financeira com a mesma dedicação que demonstrou ao congelar o acesso de Bruno naquele primeiro dia desesperado. A doação de seu banco para a fundação dela representou um momento de ciclo completo que nenhuma de nós poderia ter imaginado em meio aos monitores do hospital e alarmes de ventilador. A detetive Moraes ligou ontem, mencionei, enquanto nos preparávamos para deixar a galeria. O recurso do Bruno foi negado, a condenação permanece. Sofia assentiu, absorvendo essa informação com o desapego calmo que cultivara em relação ao ex-marido. Bom, embora, honestamente, ele ocupe cada vez menos espaço em meus pensamentos hoje em dia. A vitória mais profunda, talvez. A relevância decrescente de Bruno para seu presente e futuro. Lá fora, a noite de primavera de São Paulo nos recebeu com um calor suave. Sofia progredira o suficiente na fisioterapia para percorrer os 3 quarteirões, até o restaurante onde tínhamos reservas para o jantar. Eu caminhei ao lado dela, ajustando meu ritmo ao dela, pronta para apoiar, mas sem pairar. Você se lembra do que me disse no hospital depois que recuperei a consciência pela primeira vez? Ela perguntou enquanto esperávamos um semáforo. Sobre como você garantiria que o Bruno nunca mais me machucasse ou a mais ninguém? Eu me lembro, reconheci, lembrando daqueles primeiros dias crus, quando a raiva e o instinto de proteção impulsionavam cada uma de minhas ações. Você cumpriu essa promessa de maneiras que eu não poderia ter imaginado então. Ela mudou seu andador ligeiramente, ajustando-se para o conforto. Mas o que eu percebi é que a proteção mais poderosa não foi congelar as contas dele ou reunir evidências para a promotoria. Ah, é? Levantei uma sobrancelha, curiosa para saber onde seus pensamentos estavam levando. Foi me mostrar que a traição dele não me definia, que eu poderia perder o que pensava ser amor e ainda assim ser inteira. Que a recuperação não é apenas sobre recuperar o que foi perdido, mas descobrir o que pode ser ganho. Seus olhos, claros e focados de maneiras que os neurologistas uma vez esperavam cautelosamente, encontraram os meus diretamente. Você me mostrou como lutar sem me tornar amarga, como buscar justiça sem ser consumida por ela. O sinal mudou, e atravessamos a rua juntas, movendo-nos em sincronia como havíamos feito ao longo deste capítulo inesperado de nossas vidas. O catálogo da exposição chegou esta manhã, continuou Sofia. Eu estava guardando essa surpresa, mas não consigo mais esperar. Ela tirou um livreto brilhante de sua bolsa e o abriu na página de dedicatória. Para minha mãe, Renata, que me ensinou que nossa maior força muitas vezes emerge de nossas feridas mais profundas. Seu amor feroz e presença inabalável transformaram um pesadelo em um caminho a seguir. Esta jornada de fragmentos se tornando inteireza pertence a nós duas. A emoção apertou minha garganta enquanto eu lia as palavras, reconhecendo nelas a mulher extraordinária que minha filha havia se tornado, não apesar de seu trauma, mas em consciente integração dele em uma compreensão maior e mais compassiva da fragilidade e resiliência da vida. Sabe, quando voltei mais cedo das minhas férias naquele dia, não tinha ideia do que me esperava. Refleti, enquanto continuávamos em direção ao restaurante. Tudo o que eu queria era te surpreender com sapatos italianos e chocolates franceses. Em vez disso, você acabou orquestrando uma guerra financeira de uma cadeira de hospital. Sofia riu, o som livre e genuíno de maneiras que pareciam impossíveis durante aqueles primeiros dias sombrios. O instinto materno assume formas inesperadas às vezes, concordei com um sorriso. No restaurante, fomos levadas a uma mesa particular com vista para o rio. O maître apresentou champanhe com um floreio. Para celebrar sua abertura bem-sucedida, Sra. Ribeiro. Enquanto erguíamos nossas taças, estudei o rosto da minha filha sob a luz quente. As cicatrizes físicas haviam desaparecido com o tempo e excelentes cuidados médicos.
As feridas emocionais haviam se transformado em sabedoria e propósito. O que restava era essencialmente Sofia, mas com novas dimensões, mais forte, mais intencional, profundamente conectada ao seu eu autêntico. Aos fragmentos se tornando inteireza, ela brindou, ecoando sua dedicatória. E a novos começos, acrescentei, batendo suavemente minha taça contra a dela. Lá fora, São Paulo continuava seu ritmo noturno, indiferente à nossa celebração particular. Lá dentro, compartilhamos o triunfo silencioso de uma jornada que nenhuma de nós escolheu, mas ambas navegaram com tudo o que tínhamos. Minha fúria protetora e mente estratégica, sua determinação e espírito criativo, nossa resiliência combinada contra um homem que nos subestimou. Bruno Teixeira sentava-se em uma cela de prisão, seus esquemas desmoronados, sua liberdade perdida. Mas Sofia Ribeiro estava no limiar de um novo capítulo. Sua arte celebrada, sua fundação ajudando outros, seu futuro recuperado. E eu, a mãe que voltou mais cedo das férias para encontrar um pesadelo em vez de uma reunião, havia descoberto profundezas de amor feroz e determinação estratégica que não sabia que possuía. Algumas batalhas são escolhidas, outras nos são impostas sem aviso, mas a maior vitória não está em destruir o inimigo. Está em se recusar a deixá-lo destruir o que mais importa. Enquanto desfrutávamos de nossa refeição e planejávamos a próxima mostra da exposição, essa vitória nos cercava, completa e inegável. O tribunal estava sufocado de antecipação. Todos os assentos estavam ocupados, as paredes forradas de repórteres e espectadores ansiosos para ver a justiça finalmente ser feita. Sofia sentou-se ao meu lado na primeira fila, sua bengala discretamente apoiada contra o banco. Ela parecia frágil para o olho destreinado, mas eu sabia a força que foi necessária para chegar até aqui. As cirurgias, as noites sem dormir, as dolorosas sessões de fisioterapia que reconstruíram seu corpo quebrado centímetro por centímetro. Quando o juiz Ferreira entrou, um silêncio ondulou pela sala. Ele ajustou os óculos, seu olhar caindo diretamente sobre Bruno Teixeira. Senhor Teixeira, ele começou, sua voz ressonante e deliberada. Este tribunal ponderou evidências esmagadoras de seus crimes: fraude, roubo de identidade, direção perigosa, exploração financeira. Você colocou em risco a vida de sua esposa em um acidente de alta velocidade, a abandonou na UTI e tentou lucrar com seu sofrimento. Essas ações revelam um padrão de predação que este tribunal não pode e não irá desculpar. Portanto, você está sentenciado a 25 anos na penitenciária de Tremembé. Você será elegível para a liberdade condicional somente após 15 anos. O martelo bateu como um tiro. Por um momento, Bruno apenas ficou lá, congelado, como se não pudesse compreender que seu império de mentiras cuidadosamente construído, finalmente havia desmoronado. Seu rosto antes polido se desfez em descrença. As câmeras clicaram freneticamente, capturando o instante em que um vigarista percebeu que seu golpe havia acabado. A mão de Sofia encontrou a minha. Lágrimas brilharam em seus olhos, não de fraqueza, mas de alívio. Ela sussurrou: acabou de verdade. Enquanto descíamos os degraus do tribunal, a imprensa nos cercou. Senhora Ribeiro, qual é a sua mensagem? Sofia, o que você quer que as mulheres que estão assistindo saibam? Sofia parou, sua bengala batendo contra o concreto, sua voz firme e forte. Nunca ignorem seus instintos, nunca pensem que são impotentes, e nunca deixem ninguém convencê-las de que não merecem algo melhor. Se aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer uma, mas vocês podem se reerguer. Aplausos irromperam. O flash das câmeras se transformou em luz branca, mas eu pude ver claramente a centelha de inspiração nos olhos das mulheres na multidão. 18 meses depois, entrei em um espaço muito diferente, a sala de visitas da penitenciária de Tremembé. As luzes fluorescentes zumbiam asperamente, refletindo em mesas riscadas e cadeiras de plástico aparafusadas.
Bruno entrou arrastando os pés, vestido com o uniforme azul padrão. Seus ombros largos haviam encolhido. Seu cabelo antes perfeito estava irregular. Seu sorriso característico, opaco e amarelado. Os olhos de predador que antes manipulavam salas de diretoria e quartos, agora continham apenas o brilho cansado de um homem que aprendera da maneira mais difícil que o charme era inútil atrás das grades. Detento 417-91, chamou o guarda. Ele se sentou à minha frente, evitando meu olhar. Por que você está aqui? Sua voz estava rouca, despojada de bravata. Eu vim, eu disse calmamente, para te lembrar que você não venceu. Você me destruiu, a Sofia. Você não me destruiu. Você nos transformou em algo mais forte do que você jamais poderia imaginar. Por um breve segundo, sua máscara escorregou. Eu vi medo. Não de mim, nem mesmo da prisão, mas da irrelevância. Bruno Teixeira, antes desesperado por atenção, agora não era ninguém. Apenas mais um homem esquecido atrás de muros projetados para apagá-lo. Levantei-me para sair, inclinando-me perto o suficiente para que apenas ele ouvisse. Você queria poder, agora não tem nenhum. Você queria liberdade, agora vive acorrentado. Você queria riqueza, agora está falido. Esse é o seu legado, Bruno. Nada. Não olhei para trás enquanto saía, mas nossa história não terminou com sua prisão. A recuperação de Sofia foi uma jornada que nenhuma de nós poderia ter enfrentado sozinha. Havia noites em que ela acordava gritando de pesadelos com vidro quebrado e pneus cantando. Dias em que seu corpo se recusava a cooperar, e ela atirava sua bengala pela sala em frustração. Eu estava lá para cada contratempo e cada pequena vitória. E em algum ponto do caminho, ela deixou de ser apenas minha filha. Ela se tornou minha parceira na reconstrução de uma vida a partir das cinzas. Juntas, começamos a falar em abrigos para mulheres, centros comunitários e, mais tarde, em conferências nacionais. Sofia se levantava, sua voz tremendo no início, mas tornando-se firme à medida que compartilhava sua história. Como o amor se transformou em manipulação, como o controle se disfarçou de cuidado, como o silêncio quase lhe custou a vida. E então eu falava, não como a mãe de uma vítima, mas como uma mulher que uma vez acreditou que força significava ficar em silêncio. Eu lhes disse a verdade. Força é levantar a voz, exigir respostas, recusar-se a desviar o olhar. A resposta nos surpreendeu. Cartas chegaram de mulheres de todo o país, professoras, enfermeiras, aposentadas, compartilhando suas próprias histórias de traição, controle e renascimento. Elas nos disseram que ouvir a coragem de Sofia lhes deu a força para deixar casamentos tóxicos, denunciar fraudes ou simplesmente recuperar suas próprias vozes após anos de silêncio. Uma mulher de 70 anos escreveu: Eu pensei que era tarde demais para mim, mas vocês me mostraram que nunca é tarde para começar de novo. Essa carta agora está emoldurada na mesa de Sofia. A vida não se tornou perfeita. Nunca se torna. Mas se tornou nossa novamente. Viajamos, às vezes para as mesmas ruas europeias onde meu pesadelo havia começado. Desta vez, Sofia caminhava ao meu lado, mais devagar do que antes, mas mais livre. Rimos em cafés parisienses, passeamos pelos canais de Veneza e compramos diários de couro combinando em Florença, onde escrevemos sonhos que uma vez pensamos ter perdido. Onde quer que fôssemos, mulheres nos paravam. Você não me conhece, diziam elas, mas eu te conheço, e eu saí por sua causa. Eu recomecei por sua causa. Sofia sempre sorria e dizia a elas: Não, você fez isso sozinha. Percebi então que o maior erro de Bruno não foi me subestimar. Foi subestimar a resiliência das mulheres em todos os lugares, o poder silencioso que irrompe quando uma história inspira outra, e depois outra, até que o próprio silêncio seja quebrado. No segundo aniversário do acidente de Sofia, voltamos ao hospital onde tudo começou. O quarto 412 agora estava ocupado por outro paciente. Mas enquanto passávamos, Sofia apertou minha mão.
Eu costumava pensar que aquele era o quarto onde minha vida terminou. Ela disse suavemente. Agora acho que é onde a minha nova vida começou. Eu assenti. As lágrimas subindo, mas não de tristeza, de gratidão. Bruno Teixeira permaneceu atrás das grades, seu nome desaparecendo das manchetes, sua voz silenciada. Mas nossa história, nossa verdade, ganhou vida própria. E enquanto eu olhava para minha filha, viva, mais forte, inquebrável, eu sabia que este era o final que as mulheres de todos os lugares precisavam ouvir. Nós sobrevivemos, nós nos erguemos, e você também pode.